Olá, tudo bem? Vamos para mais uma aula de Photoshop. Na aula de hoje você vai aprender sobre diferentes formatos de arquivo. Os arquivos principais que você vai usar no seu trabalho, a grande maioria das vezes vai ser o formato JPEG e formato PNG. O que são esses dois formatos? Para que servem? Então vocês vão entender isso hoje nesta aula. Beleza? Então, vamos para o Photoshop. Antes de mais nada, peço para você, por favor, compartilhe esse vídeo, se inscreve aqui no canal, dá um joinha. Você sabe que isso ajuda muito a gente. É difícil você encontrar tutoriais bons, de qualidade. Muitas vezes são mal explicados ou então não são completos. Então eu estou tentando fazer um material bem completo para você, bem explicado, claro, para que você entenda passo a passo. Se você estiver começando, você vai aprender a trabalhar com o software. Então, a única coisa que eu peço é que ajude a gente, ajude a fortalecer o canal, compartilhando esse vídeo e se inscrevendo, beleza? Agora sim, vamos para o Photoshop. Tudo bem? Nesta aula eu vou mostrar para vocês a diferença entre alguns arquivos. Nós temos aqui 3 imagens. Essas 3 imagens são iguais, porém, uma delas está no formato PSD, que é o Photoshop, a outra no formato PNG e a outra no formato JPEG. Por que é importante você aprender isso? Vocês vão ver que é uma coisa muito útil. Eu vou abrir as 3 imagens aqui na minha área de trabalho, tá bom? Todas elas de uma só vez. Ele vai carregar uma a uma. Certo. Então, vocês vão ver que eu tenho as 3 imagens em aberto aqui, ó, tá bom? Eu tenho aqui a imagem em JPEG, que é uma imagem chapada. Eu tenho aqui a imagem em PNG, que é uma imagem com fundo transparente. E eu tenho a imagem em PSD, que é o arquivo do Photoshop. O arquivo do Photoshop, ele abrange todas as camadas que foram utilizadas. Por exemplo, neste desenho, eu tenho uma camada para uma cabeça, a outra para outra cabecinha, a outra para outra. Então o desenho está todo quebrado, né? Eu tenho aqui a camada do traço, ó, do contorno. Eu tenho a camada aqui do lúpulo. Eu tenho camadas para o fogo, para as chamas do fogo. Ó, se eu for apagando, elas vão sumindo. Então, este arquivo ele está todo editável. Foi assim que eu montei ele quando eu fiz a ilustração. Quando você salva ele no formato PNG, ele perde as camadas, ele perde todas as camadas. Então você não consegue editar mais, ele tem apenas a camada principal. Porém, ele mantém o fundo transparente. Está vendo este quadriculado aqui? Esse quadriculado ele quer dizer que a imagem não tem fundo. É diferente do JPEG, ó, que o JPEG ele fica com fundo branco. Ele também perde as camadas, mas ele fica com fundo branco, tá certo? Então, esta lição é importante que vocês memorizem. Vamos supor que vocês estão fazendo aqui esta arte. É uma imagem, uma ilustração, pode ser um logotipo, mas você quer que esta imagem seja enviada para o seu cliente chapada, sem as camadas, porém com fundo transparente. Neste caso, na hora que você for salvar este arquivo, você vai vir aqui e vai selecionar a opção PNG. Que esta opção PNG, ela vai te dar este arquivo final, que é o arquivo chapado, sem as camadas, porém com fundo transparente. Aí seu cliente, ele vai poder, por exemplo, fazendo algum trabalho publicitário, colocar sobre qualquer fundo, seja um fundo colorido, um fundo escuro, não importa o que ele vai fazer com este trabalho, ele vai conseguir manipular o fundo dessa imagem com facilidade, tá certo? Essa imagem ela vai estar com fundo transparente para que ele trabalhe como ele quiser, tá certo? Diferente do JPEG, que ele já joga esse branco na camada toda. Então, é impossível que você adicione um fundo sem antes remover este fundo branco, tá certo? É mais difícil de trabalhar, ó. Se eu for adicionar, ele vai ficar partes aqui em branco, assim por diante, tá certo?
Então, espero que tenha ficado claro para vocês. Sempre que for salvar um serviço em andamento, usem o PSD para preservar as camadas. Quando quiser enviar este arquivo para alguém chapado, mande um JPEG, ou com fundo transparente, mande um PNG, tá bom? Aqui a gente encerra essa aula. E aí, gostou? Viu só, esses formatos que eu mostrei são os principais formatos que você vai usar normalmente. Se você trabalha com gráfica e trabalha com internet, esses são os formatos base que você vai utilizar. Os outros formatos, os diversos outros, é para outras aplicações. Então, entendendo a diferença entre o JPEG e o PNG, quando você vai usar um ou outro, você já vai ter assim, o conhecimento base para você iniciar a criar seus materiais, beleza? Nas próximas aulas vamos criar as primeiras artes no Photoshop. Então, para não perder, se inscreve, não esquece, beleza? E eu deixei aqui na descrição aquele curso de Photoshop. Dá aquela olhadinha, analisa, vê se você se interessa pelo material. É um material muito mais profundo do que esse que eu estou passando, beleza? Ficamos por aqui, até a próxima!